Aqui a sua pergunta é: como aprender sobre nós mesmos? O que é aprender sobre o autoconhecimento? Se a sua pergunta é essa, nós temos para esta resposta a resposta para uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é: como encontrar Deus? Estas duas perguntas são playlists aqui no canal. A verdade de uma aproximação da vida, de um olhar direto para o momento presente, livre do passado, é também a resposta para a ciência da meditação. Portanto, meditação, o que é? Assim, nós temos aqui a resposta para 3 perguntas. Nós queremos investigar com você aqui o que é este encontro com a verdade sobre o autoconhecimento. Autoconhecimento não é algo técnico, não é algo que você se especializa, como, por exemplo, no caso de uma atividade profissional, como no caso de um conhecimento que requer especialização, algo que requer a presença, além do conhecimento, de uma grande experiência, como no caso aprendendo um idioma ou aprendendo química, física, eletrônica ou mecânica. Aqui, aprender sobre nós mesmos não requer especialização. O elemento básico, fundamental, é a presença da percepção e não da especialização. Quando você olha para algo, você tem ali, no momento do olhar, uma percepção. Se você adquire conhecimento sobre aquilo, experiência sobre aquilo, agora você tem uma especialização. Aqui nós precisamos basicamente da observação. Você não tem como tecnicamente lidar consigo mesmo, mas tem como percepção a possibilidade da ciência de como você funciona. Portanto, com a presença da percepção, do percebimento, você tem como tomar ciência de como a mente funciona. E repare, é apenas tomar ciência de como a mente funciona e não se especializar em lidar com a mente. O elemento da especialização é o técnico, aquele que conhece, aquele que sabe, aquele que tem experiência. No entanto, a verdade sobre o autoconhecimento lhe revela que este técnico não existe. Não existe tal coisa como este eu, como esta pessoa, como este alguém para se especializar. Portanto, aqui
se trata da percepção da direta, clara e objetiva percepção. A verdade do despertar do seu natural estado de ser é o descarte exatamente deste eu, precisamente deste ego. É a presença da mente condicionada que nos dá a sensação ilusória de um eu presente, de uma suposta entidade aqui, dentro da experiência. Portanto, nós temos a presença da experiência e a presença do experimentador. A presença daquilo que está ali sendo visto e a presença de alguém olhando, sendo o observador. Não existe tal coisa como esta separação. Apenas o pensamento está nos dando esta sugestão de alguém presente. O encontro com a verdade do autoconhecimento é a própria presença também da meditação. Porque quando você tem ciência da verdade sobre você, fica claro que não existe tal coisa como alguém, como uma pessoa, como um experimentador que se separa da experiência. Um alguém separado dos demais. Não existe tal coisa na vida como esta dualidade. Apenas na vida psíquica, no modelo de vida estabelecido em nós pelo pensamento. A presença da meditação é a visão da realidade deste ser. Portanto, a meditação, o que é? É a ciência da vida sem o experimentador, sem o observador, sem o pensador. A presença desta ciência da vida é a verdade sobre Deus. O ser humano, ele procura Deus. Ele busca encontrar Deus. Mas a ideia dele nesta busca, nesta procura, é a partir de um fundo de memória, de crenças, algo que ele recebeu da cultura religiosa. Então, a crença na pessoa, neste eu, é de que Deus está lá em algum lugar. E ele está aqui. Portanto, a procura ou a busca é para encontrar em algum lugar, em algum momento. O contato com a vida requer a presença da percepção. E na percepção não há percebedor. Não é a percepção a partir de um fundo, de um elemento que surge para perceber. Toda experiência que temos, em geral, colocamos alguém ali na experiência. Aqui o contato com a vida, no perceber. Não há neste contato o experimentador, assim como não há o observador, assim como não há o pensador.
Então nos deparamos com o fim para esta separação. Então a realidade divina se revela. Portanto, não é alguém para ter um encontro com Deus. Não é alguém para aprender sobre o autoconhecimento. Não é alguém para meditar. Não há meditador, na verdade, da meditação. Não há conhecedor, na verdade, do autoconhecimento. Não existe este alguém tendo um encontro com Deus. A realidade deste ser, a realidade sobre você, é a verdade da vida, é a verdade de Deus, é a verdade da meditação. Um contato com o momento presente sem o pensamento é o perceber este momento. Não há outra coisa além deste momento. Não existe o futuro aqui, neste momento. Não existe o passado aqui, neste momento. E qual será a verdade do futuro? E qual será a verdade do passado? A verdade do futuro é agora. A verdade do passado é agora. Porque não existe tal coisa como o futuro ou como o passado. Tudo o que temos é a vida, como ela acontece neste momento. No entanto, o elemento presente em nós que sustenta a ilusão do passado, de tudo aquilo que nós vivemos, pelo qual nós passamos. Repare, tudo aquilo pelo qual vivemos e passamos, aqui neste momento, é apenas a presença do pensamento? É apenas a presença da memória? Assim, este elemento que sustenta em nós o passado e que cria o futuro a partir da projeção deste passado é apenas a memória? Não existe este eu, temos apenas a presença da memória. A memória é um centro de recordações, de lembranças, de imagens guardadas. A presença da memória é a presença do pensamento. E é o pensamento que traz a sugestão, a ideia de um pensador, de alguém presente, que viveu o passado, que está vivendo o momento presente e irá viver o futuro. Portanto, a verdade sobre o passado, sobre o futuro e sobre o presente é que a vida não está no tempo. O pensamento está no tempo. O pensamento construiu este futuro, este passado e este presente. Esta é a verdade sobre o amanhã e sobre o ontem e sobre o hoje. O contato com a realidade é a ciência do momento presente. É aqui, no momento presente, onde o tempo não está, onde não existe o hoje, o ontem e o amanhã, que temos a presença de Deus.
Assim, o encontro com Deus é a revelação, uma revelação que vem de Deus. Ela não vem para alguém, é a revelação que, ao se revelar, assume este espaço. Espaço esse que antes estava sendo ocupado por este centro, por esta memória, lembranças, recordações, pensamentos. O seu verdadeiro encontro com a vida é o seu verdadeiro encontro com você mesmo. E neste encontro se revela uma única realidade presente, que não é o eu, que não é este você, como o pensamento imagina. Temos aqui a verdade de Deus. O valor, a beleza, a importância desta revelação é porque ela representa o fim da ilusão da mente, como ela tem acontecido em nós, como ela está acontecendo em cada um de nós, alimentando esta divisão, criando esta ilusão de separação entre você e a vida, entre a vida e Deus. Portanto, descobrir a verdade sobre si mesmo não requer uma especialização, e sim um olhar para a percepção da vida como ela acontece, sem o pensamento. Portanto, estamos lidando com algo que se revela em um aprender momento a momento, algo que se revela em um encontro a cada instante com a vida, com a verdade, com Deus. E como podemos nos aproximar desta visão da não separação? Na Índia há uma expressão para esta visão. A expressão é Advaita. Esse encontro que estamos tendo aqui é um encontro de revelação desta ciência de Deus. Esse encontro com a verdade, na Índia eles chamam de satsang. Então, Advaita e satsang é o encontro com um momento de revelação para a verdade divina, para a verdade de Deus. Se deparar com o momento presente, sem o sentido do eu, sem o sentido do ego, é a presença da verdade, que é satsang, que é Advaita. Aqui estamos com você, trabalhando esta visão. A real aproximação da vida sem o eu. A real aproximação da verdade sobre Deus. A ciência do seu ser é esta aproximação. Nós temos encontros aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos, em satsang, para a visão da Advaita. Assim, satsang e Advaita é o que acontece, é o que ocorre em encontros onde estamos com você, aprofundando a verdade desta revelação, deste aprender, desta autodescoberta. Então, nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo.
São encontros online. Você tem aqui, na descrição do vídeo, o nosso WhatsApp para os encontros online nos finais de semana. Então, quero deixar aqui um convite para você. Para os encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é o que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Isso é uma aparição? Isso é uma imagem? Isso é como uma miragem no deserto? Tudo já está indo embora? Tudo está passando.